Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fototerapia. O que é esse método? É um método internacional baseado em neurociência, onde trabalhamos em processos de coach, individuais ou em grupos, e também pode ser trabalhado de forma livre, mesmo fora de um processo de coach. E sobre o que ele fala? Quando você viaja, por exemplo, você faz uma foto, um registro da tua viagem, porque você quer guardar a memória. Então a foto vira uma memória. A memória é um recurso que você vai ter ao longo da tua vida. Então, quando você nasce numa determinada família, em determinado padrão cultural, país, língua, você tem memórias a respeito desse padrão. Pessoas que nascem num outro país, uma outra cultura, têm memórias diferentes, porque ela, né, está num local diferente. E o nosso cérebro ele é um pouquinho preguiçoso. Quando passamos por determinados conflitos ou questões, a gente faz uma pergunta para o nosso cérebro e ele vai vasculhar o nosso arquivo de memórias, a nossa biblioteca, né, como se fosse aquela biblioteca antiga, né, de vasculhar gavetas, e ele vai procurar a resposta para responder o nosso conflito. Mas se nós estamos vivendo dentro de um padrão, ele me traz respostas limitadas, porque está baseado num padrão, mas a solução pode estar aqui. E como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Então, esse método, ele faz esse caminho, porque nós vamos conversar assuntos difíceis para você através de imagens. E parece um pouco sem sentido, né, o que eu estou te dizendo, mas agora eu vou te trazer um outro exemplo. Quando você, caso você tenha passado por uma situação difícil na vida, um trauma, por exemplo, às vezes até um acidente, um pequeno acidente de trânsito, ou ficou preso no elevador, e você passou a ter medo de ficar preso no elevador e tu não consegue mais andar de elevador. Você fez uma memória daquela situação conflituosa, né? Tem agora medo de usar um elevador. Então, essa memória tá ali, você fez uma foto, recurso, foi pra gaveta. Quando você precisa lidar, né? Eu preciso ir num edifício que tem lá 20 andares, eu não vou, porque tem que subir, pegar o elevador, tem 20 andares, não vou. Então, teu cérebro mandou o recurso pronto, baseado naquela memória que está ali travado. O que nós precisamos fazer? Construir uma nova memória, para que você solte, ressignifique e amplie. Uma pessoa teimosa, por exemplo, ela tem um padrão fixo. É como se o fotógrafo vai fazer uma foto, ele vai buscar o foco da lente, ajustar, e ele vai fazer uma foto de um detalhe, uma florzinha, por exemplo, né? Fotografias de macro, de natureza, que são detalhes bem pequenininhos, e a foto, né, de alimentação, por exemplo, chefes de cozinha fazem muito fotos assim de um prato determinado, de um detalhe do prato. A pessoa teimosa, ela vai no detalhe, ela não consegue ver a amplitude. Então, o que nós precisamos fazer para sairmos de percepções limitadas, ideias fixas? A pessoa teimosa, ela vive numa caixinha, que é esse conteúdo que o cérebro busca, né? Então, ele vai vasculhar uma caixinha que está fechada, tem poucos recursos ali dentro. Eu preciso ter uma caixa maior, que é essa biblioteca, uma nova biblioteca que eu vou buscar na nuvem, nessa nova tecnologia. E lá nessa nuvem eu tenho mais recursos, eu vou poder vasculhar várias coisas. Então, neste método, a gente conversa sobre qualquer assunto de forma leve e criativa, acessando imagens. Então, eu vou trazer uma pequena foto agora para você deste método. Quando você visualiza esta imagem, o que você está vendo de fato? Que visão nova você precisa ter sobre a tua vida? O que tem te atrapalhando para conquistar essa visão nova? Deixa aqui nos comentários para mim o que você sente ao olhar essa imagem. Neste método, a gente conversa com essas imagens, fazemos perguntas intrigantes, poderosas, que faz você buscar recursos e assimilar recursos, fazer downloads novos. Então, se você quiser participar de uma sessão de fototerapia, eu sempre tenho online, grupos de pessoas que me procuram online. Uma vez por mês eu trabalho em grupos online. E eu tenho sempre o 1-a-1 no individual, que também pode ser trabalhado no online ou no presencial. Você vai receber um link, vai acessar um site e você mesmo vai escolher as imagens e nós vamos ampliar essa questão conflituosa que você tem. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você e você vai realmente sair transformado dessa sessão. Vou deixar aqui abaixo os meus cards com contatos e vou deixar aqui em cima também uma outra técnica que eu trabalho para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre o Mahalila. Vou deixar ele aqui em cima. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você te auxiliando. Até mais, até o próximo vídeo.